Bom, estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada do Arena do Indireto, primeiro podcast focado no canal Indireto. Meu nome é Clinton, eu sou CEO e founder da Intelement, uma empresa focada em soluções para gestão do canal Indireto. E hoje eu estou aqui com o Frederico Assis, mais conhecido como Fred. É isso aí. Que é CEO da Veon, certo? Veon. Que é vendedor online, né? Vendedor online. E o Fred veio aqui hoje porque ele tem uma solução muito interessante chamada Renova. E a gente vai explorar isso até para que vocês conheçam, né? E eu acho que é extremamente importante conhecer novas ferramentas, novas soluções. Fred, obrigado por você estar aqui. Imagino, que eu agradeço o convite. E queria começar pedindo para você se apresentar aí, tipo, conta um pouquinho, né, da sua trajetória, tudo até você, né, tá aí na Veon hoje, e depois a gente começa a entrar nos detalhes aí do Renova e tudo mais. Bom, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu venho de meio de pagamento, né, ali 2007 e tal, a gente montou uma plataforma de meio de pagamento, na época voltada para vender recarga de celular para as operadoras de telefonia. Nós fomos, posso dizer isso com certo orgulho até, que nós fomos a primeira plataforma eletrônica que vendia recarga de celular usando cartão de crédito por URA. E essa solução evoluiu com o passar dos anos. O mercado de telefonia no Brasil deixou de ser pré-pago e passou a ser pós-pago, e essa solução virou uma solução de subadquirência, virou um gateway de pagamento, né? Primeiro um gateway de pagamento eletrônico, depois ele se transformou numa solução de subadquirência, e aí a gente passou a explorar nichos do pequeno varejo. Então, posso dizer que eu venho aí de quase 2 décadas de meio de pagamento, né? Legal. Do mercado de meio de pagamento. E a Veon tem quanto tempo? A Veon nasceu em 2023, com um desejo antigo que surgiu ali por volta de 2020, 2021, quando a gente começou a olhar para o pequeno varejo, que era o nosso maior volume de carteira. A gente começou a pensar em outras soluções que pudessem vir para o mercado no sentido de usar o recebível de cartão de crédito. Em 2022 eu saí dessa empresa de subadquirência, e aí com um novo grupo de investidores eu montei a Veon. E aí focada numa solução de reposição de estoque, né? Então, ali em 2021, o Banco Central mudou a norma de trava de recebíveis de cartão. Então, a gente enxergou ali a possibilidade de construir um produto onde a gente pudesse usar o recebível de cartão de uma outra forma que não só antecipação de recebível. Uhum. E aí nós criamos uma solução de reposição de estoque. Então, a Veon nasceu com claro propósito de ser um arranjo de registro, ou seja, uma empresa de tecnologia que faz gestão de recebível de cartão de crédito, né? Que transforma o recebível de cartão de crédito em moeda para pagamento a fornecedor. Perfeito. E daí as coisas foram se desdobrando até chegar no Renova. Legal. E conta um pouco para a gente agora o que é o Renova, né? Que dor que você identificou, que você percebeu que o Renova poderia endereçar, né? Como foi essa jornada? Bom, como eu disse, lá na empresa em que eu trabalhava anteriormente, com soluções de meios de pagamento, né, basicamente adquirência, a gente começou a pensar em soluções que pudessem levar para o mercado outras formas de usar o recebível de cartão. Porque hoje o recebível de cartão no Brasil é basicamente usado para antecipar recebível, né? Então, esse foi um ponto da caixinha. O outro ponto é que, assim, especificamente o pequeno varejo no Brasil, ele acaba não se beneficiando das soluções tecnológicas, né? Então, a tecnologia hoje que está disponível, seja ela em qualquer setor ou segmento, ela acaba ficando disponível para a média e grande empresa, né? O pequeno empreendedor no Brasil, ele acaba não se beneficiando, ele tem pouco acesso a crédito, né? Ele tem dificuldade com o negócio dele, porque normalmente o cara é muito bom de fazer coxinha. E aí ele vai lá e monta uma loja para vender coxinha. E aí, num determinado momento da vida dele, ele descobre que não é só vender coxinha. Ele precisa de gestão, ele precisa de capital de giro, ele precisa de administrar o negócio dele, né? E isso é corriqueiro e comum,
no Brasil, né, de uma forma geral. Então, nós pensamos numa solução que pudesse agregar valor para esse pequeno varejo. Então, quando você olha para a cadeia de distribuição voltada para o pequeno varejo, você acaba percebendo, e isso a gente já percebia no mercado de adquirência, que o pequeno varejista acaba não tendo acesso à cadeia de distribuição como um todo, né? Ou porque ele não sabe como acessar essa cadeia, ou porque ele não tem acesso a crédito, né? Se ele for tentar prazo com essa cadeia, ele não vai conseguir, porque o score dele é baixo. Do lado da cadeia de distribuição, ele também tem dificuldade de chegar nesse pequeno varejo, né? Porque muitas vezes ele não sabe como acessar esse cara, o ticket médio dele às vezes é menor do que essa cadeia de distribuição está disposta a vender. Em outras situações, o score dele, o crédito dele não vai ser aprovado, então ele não vai ter acesso a crédito. É muito melhor vender para o médio e para o grande, porque ele vende em volumes maiores, com prazos mais consistentes, etc. Ou seja, esse pequeno acaba ficando esquecido, né? Pensando na dor da cadeia de distribuição, pensando na dor desse pequeno varejista... E até, desculpa interromper, a indústria, porque ela quer a numérica, né? Exatamente. E precisa desse cara para fazer a numérica. Exatamente. E esse distribuidor, muitas vezes, ele não está muito interessado em ter o trabalho de ir atrás desse cara, porque ele já está cumprindo a meta dele de venda, né? E pensando do ponto de vista do empreendedor de empresa de tecnologia, eu sempre acreditei que tem muito dinheiro para ser explorado nesse pequeno varejista, né? Nessa cadeia que ela é muito pulverizada, mas ela é gigantesca, né? Tem muito dinheiro aí. Só que é um dinheiro que precisa ser explorado. Então foi pensando nisso que nós criamos o Renova, né? Num primeiro momento, ele nasceu com um produto simples de reposição de estoque, ou seja, você, varejista, consegue usar o seu recebível de cartão sem a necessidade de antecipar para fazer pagamento a distribuidor, né, a fornecedor. Você, distribuidor, consegue vender a prazo para esse varejista sem risco de crédito. Como? Transferindo o recebível de cartão da agenda do varejista para a agenda do distribuidor. Quem garante essa operação? O Banco Central do Brasil, porque em 2021 ele mudou o sistema de trava de recebível e ele permitiu que empresas de tecnologia, desde que autorizadas por esse varejista, possam fazer a gestão desse recebível de cartão, né? Então, nasceu aí um produto, né? Que é um produto na época de reposição de estoque, que foi quando nós fizemos nosso primeiro piloto. Logo que nós lançamos o produto ali em maio, em junho, a gente já estava operando no primeiro piloto. O problema é que, quando a gente chegou no distribuidor, a gente começou a se deparar com outro tipo de problema que até então não havia sido identificado. O distribuidor olhou para a gente num primeiro momento e disse assim: por que é que eu vou te dar a minha carteira de clientes se eu já dou prazo para ele? Por que é que eu vou pagar para você para fazer isso, né? Aí nós começamos a explicar para esse distribuidor que eu não estava querendo a carteira de clientes dele. Eu estava querendo vender mais para a carteira dele e estava querendo vender para a carteira que ele ainda não dava crédito, para aquela carteira que ele vendia só à vista, né? O problema é que você tem uma enorme dificuldade, porque as pessoas se sentem proprietárias daquele negócio, sim, proprietárias daquela carteira, né? E o produto simplesmente mandou. Voltamos para casa com o produto e aí fomos tentar entender o que a gente precisava fazer para tornar esse produto mais atrativo, porque no fim do dia o mercado, a cadeia de distribuição, estava nos vendo como uma instituição financeira, né? E nós nem de longe somos isso. Nós não temos nada de instituição financeira. Não existe operação financeira no nosso negócio. Existe transferência de direito creditório, né? A gente tira o direito creditório do varejista, manda para o atacadista em troca de reposição de estoque, em troca de mercadoria. Então, é um uso de uma moeda de pagamento nova. Basicamente é isso. Que nem trafega por você. Que nem trafega por nós. Nós somos só a plataforma autorizada pelo Banco Central via registradora, né? Porque todo mundo que faz esse tipo de operação tem que estar vinculado a uma registradora, isso é uma norma do Banco Central. Eles funcionam como se fosse um cartório,
né? Então, existem vários no mercado, CERC, Núclea, TAG, enfim. Nós estamos vinculados a uma dessas registradoras e a gente simplesmente faz a operação. Então, eu pego o pedido do atacadista, registro esse pedido no Banco Central, tirando o direito creditório do varejista, transferindo para o atacadista e a nota fiscal, mais a entrega da mercadoria, fecha o ciclo do processo. E aquele direito creditório que seria liquidado na conta daquele varejista, ele vai ser creditado direto na conta daquele atacadista. Basicamente Aí o varejista não vai pagar por antecipação, então ele tem uma economia. Exatamente. Hoje, quanto que é mais ou menos aí no mercado a taxa de antecipação que esse varejista paga? A taxa de cartão hoje, ela se divide em duas, né? O MDR, que é a taxa do emissor do cartão, da bandeira, né? E a taxa de antecipação de recebível. A taxa média da antecipação hoje gira em torno de 2,5% ao mês, dependendo do faturamento dele, né? Eu estou falando, obviamente, aqui do pequeno varejo, sim, né? Sim. E quando você pega determinados segmentos, como, por exemplo, bares e restaurantes, praticamente 100% dos recebíveis são antecipados. Né? Porque é a maquininha que o consumidor compra os produtos do estabelecimento. Exatamente. É esse recebível que ele... óbvio, que a gente não, tá falando. Não teria outro, mas para explicar para o pessoal. Então, aquele recebível das vendas dele, feitas via cartão de crédito apenas. Crédito. Né? Débito entra em D+1 na conta dele. Então, o que for crédito, você está plugado no Banco Central, você enxerga isso daí. Aí você tem um link com o distribuidor que ele gera o pedido. Esse pedido endereçado a esse CNPJ desse varejista é necessário para que haja a possibilidade da transferência do recebível, né? E quando a nota fiscal é emitida e a comprovação de entrega feita, que você falou que o ciclo fecha. Né? Exatamente. E aí, então, o varejista de cara consegue aí economizar esses 2 e pouco. O distribuidor tem uma garantia de recebível de 100%. Sim. Ou seja... nas vendas feitas por esse processo, a inadimplência dele é zero. Zero, porque a gente só trabalha com recebível performado. Isso. Então, eu só opero com a agenda que está disponível. Entendi. Mesmo assim, com parte dessa agenda. A gente sempre deixa uma reserva de agenda para que, se tiver, por exemplo, um cancelamento de venda, a gente possa entrar lá e fazer a reposição dessa UR, né, unidade de recebível. Cada movimento diário de venda de um varejista é chamado de unidade de recebível. E, eventualmente, se houver, por exemplo, uma devolução parcial do pedido, tem como também isso aí ajustar? Tem. Aí a gente entra lá novamente naquele processo e faz uma substituição daquele direito creditório. Entendi. Eu mostro que aquela agenda foi cancelada e eu posso substituir por um valor similar. Inclusive, nesse caso, eu posso pegar uma agenda de débito. Entendi. Para cobrir. Para cobrir aquele buraco que ficou. Entendi. Então, o nosso processo, ele acompanha da hora em que o pedido é feito até a efetiva liquidação na conta do distribuidor. Na conta movimento do distribuidor. E hoje, como que é a interface, né? Tanto para o distribuidor quanto para o varejista, né? Ou seja, como que eles interagem com o Renova? Bom, para o varejista não muda absolutamente nada a vida dele. A única coisa que ele precisa fazer é continuar fazendo o pedido de compra dele da maneira como ele sempre faz, e na hora de fazer o pagamento ele vai dizer, olha, eu vou pagar com Renova, tá? Tá resolvido. Ele pode passar um Pix para o distribuidor e pagar, ou ele pode pegar e falar, não, eu tenho uma agenda aqui, então, como eu estou com o caixa aqui apertado, vou pegar essa agenda minha de recebível e vou usar para pagar esse pedido. Mais simples que isso. Ele pode entrar em contato com esse distribuidor, fazer o pedido dele e simplesmente dizer, vou pagar com Renova. Por quê? Quando ele está habilitado para usar o Renova, o distribuidor também já está avisado. E muitas vezes no RP dele, o Renova já é uma moeda de pagamento. Né? Então já existe um fluxo desenhado que quando ele faz o pedido e diz que vai pagar com Renova, esse pedido vem para o nosso back-office, o nosso back-office opera esse pedido dentro do Banco Central, fazendo a trave e a transferência de recebível, e devolve para esse distribuidor, dizendo, olha, pedido liberado, pode faturar e entregar.
É simples assim. Aí no caso aqui, esse pedido, na verdade, não é o pedido com o detalhe dos itens, né? É mais o valor da venda, né? Pode ser um valor da venda, ou muitas vezes a gente recebe o próprio pedido mesmo. A própria força de vendas lá, às vezes o televendas das operações já mandam direto o pedido para a gente. Entendi. E a gente opera o valor daquele pedido e libera ele ou não para faturamento. Inteiro, e aí você consegue fazer isso. Exatamente. Ou então eu devolvo pro distribuidor dizendo, ó, não tem o valor total, ou então, olha, não tem agenda, porque funciona assim. A partir do momento que o varejista autoriza o uso do Renova, eu peço para o Banco Central a visualização da agenda de recebível dele. Então, todos os dias de manhã, eu recebo a agenda de recebível daquele varejista. E aí, normalmente, eu informo a força de vendas do distribuidor, né, que ele tem aquele limite disponível para operar. Mas entenda que aquilo é uma conta corrente. Durante o dia, ele pode antecipar, durante o dia, ele pode usar para uma outra operação, né? Então, na hora, eu sei que ele acordou de manhã com aquela agenda, ele fez um pedido durante o dia, e na hora que aquele pedido é feito, a gente processa em tempo real, né? Se processar, se tiver saldo disponível, vai ser processado. Se não tiver saldo disponível, vai dar saldo insuficiente, a gente devolve a informação para o distribuidor. Aí ele vai fazer o processo normal dele de cobrança. Exatamente. Aí depende. Se ele tiver o valor parcial, ele vai refazer o pedido, ou então ele vai vender numa outra modalidade, ou então simplesmente aquela venda não vai poder acontecer. Pode ficar para o dia seguinte, né? Porque, veja, uma das grandes vantagens do Renova para o varejista é que ele pode usar o recebível da venda do dia, né? Ele pode usar aquele direito creditório que ele vendeu naquele dia para fazer reposição de estoque, né? Então, ele pode vender o dia inteiro no cartão e no dia seguinte ele vai ter o recebível disponível para fazer reposição sem a necessidade de antecipar. Normalmente, existe um prazo médio aí desses recebíveis, tipo, são 30 dias normalmente? Bom, os recebíveis hoje têm bandeira de cartão que está aceitando parcelamento em até 21 vezes, né? Então, depende do segmento. Se você vai para o segmento alimentar, normalmente é o crédito à vista, que são 30 dias. Se você vai para o segmento de farma, normalmente tem venda parcelada e a cadeia de distribuição, alguns dão prazo de até 120 dias. Então, depende muito do segmento, mas você tem até 21 vezes de agenda de recebível. Agora a gente está iniciando um projeto no segmento de eventos. No segmento de eventos, a ideia é que alguém que vai contratar um evento num buffet parcele isso no cartão em até 12 vezes. Os eventos nunca são contratados para serem executados no final de semana seguinte, e ele tem uma agenda aí de 12 meses que ele pode usar para ir fazendo reposição de estoque. Então, cada segmento é uma história. Você acaba tendo uma flexibilidade muito grande de operação, né, dentro desse modelo de negócio. Agora que nós chegamos no modelo final do Renova, nós, inclusive, estamos emitindo o pedido dentro da nossa operação. Então, assim, a gente não está nem mandando mais a carteira de varejistas para a força de vendas do distribuidor. A gente mesmo está fazendo a venda para ele, tirando o pedido. Então, ele gera uma tabela de preços, treina o nosso time interno de vendas, a gente informa os produtos que vão ser vendidos, que estão disponíveis para venda desse distribuidor, ele já está habilitado para usar o Renova, então eu já mando o pedido travado, pronto para ser faturado direto para o distribuidor. E essa sua força de vendas, ela tem um contato com o varejista? Ela tem um contato com o varejista. No nosso modelo atual de negócio, no nosso formato final do Renova, que foi quando a gente conseguiu deixar de ser visto pelo mercado como uma instituição financeira, nós nos tornamos uma máquina de vendas. Nós hoje somos um motor de vendas. Então, nós prospectamos a base de varejistas, preparamos esse varejista para ele entender o que é o uso da agenda de recebível, né? Esse tipo de... Do mesmo jeito que foi feito com as maquininhas lá, né? Do mesmo jeito que foi feito com as maquininhas um dia. E é legal você comentou uma coisa que talvez valha a gente dar uma explorada aqui, que é o seguinte. O cadastro é teu.
né? O cadastro é nosso. Você tem quantos varejistas? Hoje a gente deve ter perto de 850 mil varejistas Isso. cadastrados na base dos mais variados segmentos. Exato. Então, uma vez que você tem eles, você tem uma relação ali com eles, né? E eles estão treinados sobre o que é o Reforma, o Renova, como que funciona tudo, eles podem fazer o pedido direto para vocês. Esse pedido vocês mandam para o distribuidor, porque é ele que vai, né, atender, e já faz a operação de transferência de recebível. Hoje a nossa prospecção com a cadeia de distribuição funciona da seguinte forma. Eu pergunto em que região ele quer vender e pergunto o que ele quer vender. Sabendo o que ele quer vender e para quem ele quer vender, a gente vai mapear na nossa base quem nós temos que consome esse tipo de produto. A gente dá o potencial de agenda, né, estimado de quanto esse varejista tem de agenda para aquela região, e a partir daí a gente começa a ofertar o produto daquele distribuidor para aquela base de varejistas. Um ponto importante. Eu posso não operar com a carteira dele. Então, se isso for um desejo do distribuidor, nós mandamos a nossa base de CNPJs para eles e ele me diz, olha, para esses aqui eu vendo, não quero que você impacte, e para esses aqui eu não vendo. Nós vamos impactar só aqueles que são clientes novos na carteira dele. Entendi. Então, hoje nós nos posicionamos e nos identificamos como uma máquina de vendas. E você pode atuar muito bem naquele tier de clientes que não são os top dele, provavelmente, mas aquela numérica que ele é extremamente cobrado e tem dificuldade de fazer. Exatamente. Né? Você, com a sua força de vendas e com o Renova, você consegue chegar neles e, inclusive, trazer para essa base varejistas que têm agenda de recebível, que no caso, né, da operação dele é como se ele conseguisse enxergar um potencial de crédito, né? E você até incrementa, né, a cobertura desse distribuidor naquela região com a sua base que contém aí essa quantidade enorme de CNPJ, certo? Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é exatamente gerar incremento na base de clientes dele com novos varejistas. Interessante, bem interessante. Então, e para a indústria, né? Como que ela entra nisso ou isso é algo entre o Renova e os distribuidores? Como é que é esse ecossistema, assim? Olha, o nosso impacto tem sido na indústria e não na cadeia de distribuição. Vocês chegam na cadeia via indústria? Via indústria. Esse é o nosso objetivo, né? Para chegar nesse formato final do Renova, nós tivemos que buscar a experiência do canal indireto, né? A gente não tinha essa experiência aqui, todo mundo é do mercado financeiro, né? Então, a gente precisou aprender a entender qual era a dor do canal indireto, né, para poder operar de maneira eficiente. Foi assim que nós chegamos e nos tornamos um motor de vendas. Então, uma dor que a gente percebeu no canal indireto, ele estava justamente na indústria, né, porque normalmente os distribuidores, os maiores, né, os relevantes, e mesmo os menores, são todos muito bem estabelecidos e todos eles cumprem as suas metas de venda, né? E a indústria, ela quer vender mais e muitas vezes ela quer vender produto que o distribuidor não quer vender. Sim. Né? O distribuidor não quer vender Fantaúva, ele quer vender Coca-Cola, né? E aí, para poder vender Fantaúva, a indústria tem que obrigar que ele compre, né? Que quer comprar Coca-Cola, compra Fantaúva, né? Então, a gente acaba sendo para a indústria uma forma de colocar os produtos que a indústria deseja na rede nos varejistas, né? E também uma forma de a indústria forçar esse distribuidor a aumentar a carteira de clientes, né? Mas não forçar no sentido de impor, forçar no sentido de levar uma solução e falar assim, ó... Sem risco? E sem risco, esse cara aqui vai te ajudar a aumentar a sua carteira de varejistas, né? Olha que interessante. Você consegue oferecer uma solução que endereça duas grandes dores da indústria, que é o que toda indústria tem hoje, que é cobertura, ou seja, distribuição numérica, e mix. Isso aí. Né? Então, sem você
atrapalhar o distribuidor, porque no final a venda que é feita em nome dele. Tem que ser feita em nome dele, né? Não é ele que consegue não chegar. A venda não é da Renova, né? Vocês são o que você falou, nós somos um motor de vendas. Exatamente. Né? Eu chego e te trago um pedido, né? É isso aí. Eu vou incrementar aquilo que você já tem hoje. Então você consegue. Para o distribuidor é interessante porque isso reduz custo, né? Ele pode até, talvez, trabalhar mais focado na ponderada. Exatamente. Né? E essa numérica pulverizada, estando ela já no cadastro dele ou não, você consegue chegar com um mix, né? E aí o distribuidor se beneficia, porque ele pode ter uma operação mais eficiente. O varejista se beneficia porque ele tem um custo menor financeiro. Reduz o custo financeiro. Ele não precisa antecipar, ele transfere o recebível. E a indústria se beneficia porque a ferramenta ajuda ela em 2 pontos cruciais para o canal indireto, que é distribuição e sortimento. Exatamente, é isso aí. E aí tem uma outra variável importante aí para a cadeia de distribuição, ou melhor, para o varejista, de determinados segmentos, por exemplo, o segmento farma. Nós só trabalhamos, obviamente, com as farmácias independentes, né? Drogaria São Paulo, esses caras não vão consumir o nosso produto. Eles têm a própria relação direta com a indústria. Mas o farmacêutico independente, por exemplo, muitas vezes, ele não pode fazer uma venda parcelada porque ele não tem capital de giro, não tem fluxo de caixa para isso. Uhum. Com a entrada do Renova, ele não só pode vender parcelado, como essa venda parcelada vira crédito para reposição de estoque. Então, você, além de reduzir custo financeiro, para alguns segmentos você ainda leva a elasticidade de fluxo de caixa, porque você dá a possibilidade dele vender parcelado, porque ele sabe que esse crédito parcelado ele pode ser usado como moeda para reposição de estoque. E muitas indústrias e cadeias de distribuição desse segmento não tem problema com prazo, tem problema com inadimplência. Sim. Né? Então, tranquilo para o cara dá 120 dias de prazo. O problema é que ele precisa receber depois de 120 dias. Exato. E a gente resolve essa dor do lado da cadeia de distribuição. Né? Quando você transfere esse recebível, o distribuidor ele vai, o valor vai cair para ele de acordo com aquilo que já estava previsto na agenda do varejista, certo? Exatamente. Então, se o varejista vendeu aquilo em 3 vezes, o distribuidor vai receber nas mesmas 3 vezes no mesmo prazo, certinho? Isso. Quando o distribuidor... É uma transferência pura, né? É uma transferência pura. Quando o distribuidor... Ele pode antecipar também ou não? Pode antecipar. Aí sim ele paga... Aí ele vai pagar a taxa de antecipação. Quando o distribuidor negocia conosco, ele já determina o prazo que ele vai conceder. Então ele vai dizer, olha, eu dou prazo de 60 dias. Então quando eu for na agenda desse varejista... Você vai pegar até isso? Eu vou pegar até 60 dias. Se ele determinar 90, até 90. Se ele determinar 30, até 30. Entendi. Então, quem determina a regra do jogo é sempre a cadeia de distribuição. Perfeito. Muito, 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 muito interessante, né? E hoje, você tem... você falou que tem a equipe, né? Vocês estão se estruturando para quantas pessoas nessa equipe? Olha, o grande lance da tecnologia é a capacidade de crescimento, né? Escala. Então, é a escalabilidade. Então, hoje a gente deve ter uma equipe lá de um time entre 5 e 10 SDRs, mas que pode ser de 100, mas que pode ser de 20, né? Porque a partir do momento, o grande desafio desse negócio é você mostrar para o varejista como a solução funciona. Porque o varejista, ele acha que o recebível de cartão é só para antecipar. Então, você tem aquele varejista que não antecipa, né? Que tem caixa, capacidade de caixa para não antecipar. Esse cara normalmente tem prazo com o distribuidor, então ele já está numa rotina em que ele não precisa antecipar. E tem aquele cara que, se ele não antecipar, ele não abre no dia seguinte. Né? Então, a maioria. Então, o nosso desafio é garimpar qual é o varejista que tem agenda e explicar para o varejista como é que a solução funciona, mostrando para ele onde ele pode comprar, porque, obviamente, ele só pode comprar e usar o recebível nos distribuidores que eu já credenciei. Sim. Né? Feito isso, o trabalho ele é praticamente automático.
né? É a rotina do dia a dia de comprar e vender. Ele vai fazer o pedido, eu vou travar o recebível e a mercadoria vai ser entregue. Então, não existe tanto a necessidade de você ter um atendimento humano. Sim. Né? Então, a partir de agora, a gente está começando a treinar os nossos primeiros agentes de IA, que vão ficar focados nessa rotina mecânica, que é a rotina de tirar o pedido. E os SDRs, né, que é o atendimento humano, ele vai ficar direcionado para fazer esse trabalho de prospecção de novos varejistas. Prospecção e educação. E educação. Né, e educação desse varejista. Entendi. E como que é a captura do pedido sua com o varejista? É telefone, é um site? Como que você pega o pedido do varejista? Como que você vende para ele e traz isso e manda para o distribuidor? Onde a gente estava num distribuidor nosso falando justamente sobre isso, né? Tentando entender como que vem o pedido, né? Ele fala assim, ele é um atacadista de hortifruti, né? Ele estava dizendo, cara, vem com o que ele tiver na mão. Pode vir anotado num papel de pão, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por SMS, pode ser por sinal de fumaça. Não interessa como ele vem, é importante que ele venha, né? Então, o que nós temos hoje lá é uma plataforma de CRM que ele pode mandar esse pedido por e-mail, ele pode mandar esse pedido através da nossa plataforma se ele quiser se conectar, ele pode estar integrado por API com a nossa plataforma, ele pode mandar para o WhatsApp, da forma que ele quiser fazer o pedido, a gente consegue capturar. O varejista. E como é que você influencia nesse processo a questão de mix? Porque ele vai te falar, eu preciso disso. Aí, beleza, você consegue pegar, seja qual for o formato que vai chegar essa demanda, você consegue trazer ela para a ferramenta e transformar ela num arquivo para mandar para o distribuidor subir no ERP dele, ou já vai direto, enfim. Mas aí tem uma possibilidade, como você comentou, putz, dá para fazer um aumento de mix. Como é que funciona essa devolutiva para o varejista de alguma recomendação? Normalmente é aquilo que a gente chama de campanha, né? Então a gente cria uma determinada campanha com o distribuidor e vai oferecer essa campanha numa condição especial para esse varejista, né? Então ele tem duas rotinas. A rotina do dia a dia, que é aquilo que ele precisa para suprir o estoque dele, e aquilo que a gente implementa como campanha. Que aí tanto pode ser um produto promocional, né? Então, por exemplo, sei lá, esse distribuidor aí de hortifruti, ontem ele tinha uma oferta lá de mamão, né? Ele tinha mamão sobrando lá que ia amadurecer e aí a gente sai ofertando mamão por metade do preço. Essa é uma forma, é um tipo de campanha. Um outro tipo de campanha é você pegar determinado mix de produto que ele quer colocar em determinada região. Aí a gente vai mapear aquela região e vai fazer para ele uma oferta específica daquele mix de produto em determinada condição. Então, por exemplo, se às vezes é um varejista que já tem uma rotina de compra com a gente e por conta dessa rotina de compra a gente já visualiza o histórico de recebíveis dele, ou seja, ele tem uma performance média de agenda de recebível, né? A gente pode trabalhar em cima dessa agenda, dando inclusive para ele um crédito adicional. Então, ó, você tem 50 de agenda disponível, mas você já está comigo há um determinado tempo e eu sei o comportamento da sua agenda, eu vou te dar mais 20, apostando na sua agenda futura. Né? E aí, em cima disso, você faz campanhas e coloca oferta de novos produtos. Entendi. Então, assim, o que é legal a gente por aqui, né? A indústria, entendendo, né, esses benefícios que a gente falou aqui, né, tanto da questão da cobertura do mix da zero inadimplência, nesse caso, ela consegue oferecer isso como uma ferramenta de vendas para os seus distribuidores. Exatamente, né? isso. Por isso que é interessante fazer via a indústria isso, né? Porque ela tem uma rede de 30 distribuidores, ela consegue oferecer para esses 30 distribuidores isso. Aí eu queria ver com você duas coisas. A primeira hoje nós temos alguns marketplaces no mercado aí, nesse B2B. Sim. Né? Compre Agora, Repos, etc. Como que o Renova atua nesse modelo de negócio, né? E também quem paga a conta e como paga a conta.
Nós ainda não fomos para os marketplaces, né? Nós poderíamos nos posicionar no marketplace como uma forma de pagamento, como uma moeda de pagamento, né? Então, imagina ali o varejista que está dentro de qualquer um desses marketplaces aí, Mercado Livre, Magalu, Repos, etc. Ele teria lá a possibilidade de pagar um cartão de crédito, alguns deles faturam, ele teria lá o Renova também. Poderia usar a moeda recebível de cartão. É integrável. Exatamente, é integrável. É uma possibilidade, né? Nós não nos posicionamos como um marketplace, né? Se você olhar hoje para o marketplace, eles estão cobrando aí taxas que vão de 12% a 20%, né? Dependendo do marketplace, dependendo do que ele oferece, né? Nós entendemos que nós estamos ali no meio do caminho, né? Nós somos uma solução para a indústria que pode oferecer o produto dela, que só usa o recebível de cartão como moeda de pagamento, e nós temos lá uma taxa padrão que gira em torno de 5%, né? Sobre o valor de cada pedido. Nós não fazemos a operação logística é sempre da indústria ou da cadeia de distribuição, e nós nos posicionamos como uma ferramenta que agrega valor para essa cadeia, no sentido de levar novos varejistas para essa cadeia, né? Então, eu não sou uma ferramenta que conflita com o distribuidor, por exemplo, né? O meu objetivo não é tirar o distribuidor da indústria, ou tomar o lugar dele, ou substituir. O meu objetivo é agregar valor. Olha, porque a venda acontece por ele. Exatamente. Assim, você não vende. Eu não consigo, você não é distribuidor. Exatamente. Eu não consigo vender se não tiver o distribuidor no meio do processo, né? Eu sou, como já dissemos aqui, um motor de vendas, né? Então, quem me remunera sempre é a indústria e a cadeia de distribuição. Eu não cobro absolutamente nada do varejista. Entendi. O varejista, ele só se beneficia da nossa solução. Ele não paga um centavo por ela. Entendi. Não, bem interessante. Vocês hoje estão com alguma operação rodando, com alguma indústria? Como é que está hoje o momento de vocês? Nós começamos focando em material de construção, alimentar, farma, pet. E aí acabou vindo aqui, que é alimentar também, uma operação bem específica que é de hortifruti, né? Nós começamos agora com essa operação de hortifruti, aqui para o estado de São Paulo, né? E temos uma operação desenhada para começar talvez o próximo mês na Bahia, no segmento alimentar e farma. Legal. E prospectando, né? Começando a entrar gente nova. Bacana. Qual que é o timing, né, de setup? Por exemplo, a partir do momento que uma indústria falou, putz, me interessei, quero oferecer isso para minha rede de distribuição, né? E aí eu queria entender assim, uma vez que uma indústria específica chegou, me interessei, quero oferecer isso para minha rede de distribuição. Como que é o tempo de setup e disso estar rodando? Bom, nós começamos agora uma operação com o segmento de hortifruti no estado de São Paulo, né? Todo mundo que for desse mesmo segmento ou similar, que for do segmento alimentar, que vender para essa carteira, né? Então, por exemplo, está vindo aí uma indústria alimentar que vai ocupar essa mesma carteira e está vindo uma outra indústria que vende batata frita, que também vai ocupar essa mesma carteira. O início é imediato, porque eu já estou com essa base de varejistas operando. Agora, se eu vou começar um negócio novo, aí eu, depois de feito o mapeamento da base de varejistas, eu preciso preparar essa base para ela estar habilitada a operar com Renova, né? O que é preparar essa base? É entrar em contato com esse varejista e pedir para ele autorização, explicar para ele a solução e pedir para ele autorização para olhar a agenda dele no Banco Central. Certo. Somente a partir daí que eu começo a receber a agenda de recebível dele e que eu posso formalizar um pedido de compra em cima da agenda dele. Então, se for para uma operação totalmente nova, eu diria que mais ou menos 20 dias. Se for, considerando o distribuidor também nesse processo. Considerando o distribuidor também nesse processo. Se for para uma operação que está rodando, é o tempo de formalização do contrato. É imediato. Porque a partir do momento que ele autorizar, eu já passo a oferecer
naquela oferta onde eu vou ofertar os produtos de hortifruti, eu passo a ofertar batata frita, passo a ofertar queijo, passo a ofertar qualquer coisa que faça sentido para aquele Mas varejista. ainda assim, por exemplo, se você tem uma carteira que é totalmente aderente a uma indústria que está chegando. Pô, já tem uma carteira lá que a minha seria a mesma, por exemplo. Mas meus distribuidores ainda não estão. Né? Aí teria esse processo, pelo menos com eles. De conversar com os distribuidores, sim. Mas aí é uma conversa de um dia, né? É basicamente explicar como funciona a solução e combinar com esse distribuidor o jogo. Porque, assim, tem distribuidor que não quer que eu tire o pedido. Então, o que eu faço com esse distribuidor? Eu faço o mapeamento diário da agenda e mando para ele. Falo, ó, tá aqui os varejistas e quanto ele tem limite de crédito. É só ligar para ele e vender. Beleza. Aí ele faz. Aí segue o fluxo para a formalização do pedido. Tem aquele distribuidor que quer que eu faça tudo. Né? A gente acabou de fechar com um lá no Paraná que ele quer que a gente faça tudo. Então, esse cara, ele vai ter que treinar um SDR meu, minimamente com o produto dele. Ele tem que eleger um ponto focal para que esse SDR possa tirar dúvida, porque ainda que esse SDR seja treinado, ele não está no dia a dia da operação dele. E aí a gente começa a operar. Né? Então, tem aí esse tempo de treinamento. Mas esse tempo de treinamento é rápido, né? Estamos falando aí de uma semana. Sim, sim. Então você pode operar das duas maneiras, ou só apontando onde está a agenda de recebimento e aí ele vai atrás. Exatamente. Como fazendo a venda. Exatamente. Né? E é legal assim, porque tem essa flexibilidade, né? Gente que é o freguês feliz. E pode até ter um modelo meio híbrido, né? Tipo, sim. Porque ele vai falar, não, aqui eu tiro o pedido, aqui eu não vou atender. É isso aí. Eu não tenho vendedor para isso, não tenho estrutura para isso, mas tá na minha região, tá no meu raio de entrega e eu tenho interesse. É isso aí. Então você pode complementar a força de vendas dele também. Também. Certo? A única coisa que ele precisa estar claro é que ele que vai entregar. Sim, continua tudo. Ele só não vai. Ele vai ter o custo de distribuir. Isso. Mas o custo de visitar, né? Tudo bem que pode ser feito isso online. Mas ele precisa de gente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem um custo aí. Essa operação que nós vamos testar agora na Bahia é exatamente isso. Lá ele não tem distribuição, ele só tem operação logística. As pessoas compram direto da fábrica e ele manda para lá para um operador logístico. A gente vai entrar lá para fazer incremento de base de varejista. Putz, legal. Não, olha, eu fiquei impressionado com a inovação, né? Que vocês estão conseguindo trazer numa solução dessas. E o quão isso agrega muito. Acho que uma característica muito interessante que dá para ver é o seguinte: a solução ela não conflita, né? Ela não toma espaço, ela apenas agrega, que é muito. Né? Ela agrega em termos de ter uma operação, às vezes, mais barata para atender determinados clientes, uma vez que você pode fazer esse papel. Ela ajuda muito na questão que a gente já tinha falado de cobertura e de mix, né? E a indústria, ao oferecer isso para a rede dela, também vai ter um reconhecimento por parte da rede, né? De que, puxa, trouxeram para mim uma solução legal. Então, assim, também contribui para a questão de relacionamento indústria-distribuidor e distribuidor-cliente dele, varejista. Sim. E ajuda naquilo que a gente começou falando aqui no começo da conversa, o pequeno varejo, né? Na elasticidade de fluxo de caixa, no incremento de mix de produto, né? Na possibilidade de poder vender parcelado para competir com as grandes redes. A gente sabe que esse segmento, né, do pequeno, ele realmente enfrenta grandes dificuldades de crédito. Sim. Né? E algo assim pode ajudar muito ele a fazer o negócio dele crescer, prosperar melhor. E uma vez que isso acontece lá na ponta, né, eu tenho um reflexo na cadeia toda. É isso aí. Passa pelo vendedor, que é remunerado por isso, passa pelo distribuidor, que está fazendo a venda para aquele estabelecimento e agora pode comprar mais, e aí chega até na indústria, que é quem, né, produz esses produtos aí. Então, tem aí uma roda virtuosa de... É o ganha-ganha, né? Muito bom. Bom, chegamos aqui no final, né, já deu aí quase 45, 50 minutos.
Gostei muito da solução, achei interessante. Acho que bom. quem está assistindo vale muito fazer um contato com o Fred, com o time da Veon, para conhecer mais detalhes aí o Renova. E também dá para fazer piloto, testar, né? Dá. Tipo, acho que isso daí ajuda muito a encorajar quem gostou, poder ver como funciona e aí se tomar a decisão de um rollout, né? Pilotar e testar é fundamental, porque é uma solução nova, né? Sim, Nova para todo mundo, né? Como é que é esse negócio de você tirar o recebível de um e levar para outro, né? Então, vamos testar aí com meia dúzia de operações, entender o fluxo, né? Tem uma integração aí normalmente de ERP para fazer, né? Mas assim, a gente já encontrou caminhos de fazer sem a integração também, porque basta criar uma moeda nova dentro do ERP e está funcionando. Então dá para fazer muita coisa boa. Muito bom. Fred, obrigado pela participação. Foi muito rico aí a gente conseguir explorar aí, né, mais uma solução interessante para o canal Indireto. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se forem buscar você, como é que eles te encontram? Frederico Assis no LinkedIn me acha. E tem também lá o Veon Oficial também no LinkedIn. Tá ótimo, então. Obrigado, Fred. Muito obrigado por ter vindo. Valeu. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E tem mais capítulos pela frente aí. Obrigado.